E aqui nós vamos ver na prática, em um exemplo bem simplificado, como acontece a comunicação SSL entre um cliente, um browser de internet e um servidor web. Então isso vai mostrar o que acontece quando nós digitamos o endereço web de uma loja ou de um site de compras, né? Qual é o comportamento tanto do cliente, do browser, quanto do servidor. Então o primeiro passo que ocorre entre o cliente e o servidor é o TCP Three-Way Handshake, que é o handshake que todos já conhecemos, né? Se você não conhece, é interessante dar uma relembrada sobre o que é Three-Way Handshake. Você pode pesquisar no Google e talvez a Wikipedia seja uma fonte interessante para relembrar o Three-Way Handshake, porque ele oferece aí uma explicação de uma forma bem resumida. Então, bom, primeiro acontece o Three-Way Handshake, que é um requerimento para toda conexão TCP, e depois do Three-Way Handshake, o cliente envia um pacote para o servidor chamado de client hello. Nesse client hello, o cliente envia várias informações que a gente vai ver em detalhes em um outro slide, mas as principais delas talvez seja a lista de todas as cifras ou de todos os algoritmos que são suportados pelo cliente para que depois haja um acordo de qual algoritmo será usado na comunicação. Ao receber esse pacote de client hello, o servidor ele confirma o recebimento mandando um EQ para o cliente. Então, esse formato de Three-Way Handshake que eu citei aqui, né, onde ocorre o SYN, SYN-EQ, o EQ, né, depois o cliente manda o client hello e o server devolve com EQ, o EQ ele é uma confirmação de recebimento do pacote. Né? Isso a gente vê bastante quando a gente está estudando comunicação TCP/IP e funcionamento dos pacotes. Então esse EQ é um recibo de recebimento. Depois que o cliente recebe o EQ do servidor, o servidor também envia um pacote chamado de server hello. Nesse pacote server hello tem outras informações também que são importantes nessa comunicação. A gente vai ver em detalhes um pouco mais à frente. E depois disso o cliente responde com a confirmação, né? Ele envia o pacote de EQ, confirmando o recebimento desse pacote hello que veio do servidor. Depois o servidor ele envia para o cliente o seu certificado digital, né? A parte pública do certificado digital do servidor. Como nós estamos falando aí de uma negociação de chaves utilizando uma criptografia assimétrica, então nós sabemos que existe uma chave, que é um certificado digital, uma parte é privada, fica no servidor e não é enviado para o cliente, somente a parte pública do certificado ou da chave pública é enviado para o cliente e isso é feito nessa fase da comunicação. Então o servidor envia para o cliente um certificado digital no formato X509, X509, que é o formato padrão para certificados digitais que é utilizado no SSL. Ao receber esse certificado digital, o cliente envia a confirmação para o servidor, um client EQ. Depois ambos fazem a negociação de chaves, ou seja, veja que o cliente já recebeu do servidor a parte pública da sua chave do certificado aqui nessa fase da comunicação. A partir daí ele já tem uma série de informações que ele pode utilizar, dependendo de qual cifra foi negociada para ser usada entre o cliente e o servidor. Eles fazem aí uma fase da comunicação que é o chamado de troca da chave compartilhada. Essa troca da chave compartilhada nada mais é do que a utilização de algoritmos assimétricos, que pode ser usado o Diffie-Hellman, por exemplo, ou pode ser usado o RSA, que é o mais utilizado atualmente, para trocar uma chave que será compartilhada, e essa chave compartilhada será utilizado para fazer o restante da comunicação. Então, depois que eles negociam essa chave, depois que eles escolhem a chave compartilhada, utilizando os algoritmos assimétricos, eles acordam em uma chave a ser utilizada e fazem aí
um procedimento que é chamado de Encrypted Handshake Message, que é a troca de um exemplo de mensagens ou de uma amostra de mensagem criptografada entre o cliente e o servidor para assegurar que a chave compartilhada ela foi negociada de uma forma adequada. Então, depois da escolha dessa chave compartilhada, é feito esse Encrypted Handshake Message para que ambos confirmem que os dois lados podem ler mensagens que foram criptografadas do outro lado, e depois disso, aí sim, acontece a comunicação segura dos dados, né? O dado da página, da URL que é trafegado no SSL, eles só vão acontecer a partir desse ponto aqui, Application Data. Então aqui o dado em si, a mensagem em si criptografada é trocada. Todas as fases, né, superior a essa fase, elas ocorrem somente para negociação no protocolo SSL. Então, recapitulando rapidamente, nós temos aqui o three-way handshake, que ocorre no início da comunicação, né, com SYN, SYN-ACK e ACK. Depois o cliente envia um client hello para o servidor que responde à confirmação com o ACK, e também o servidor envia um hello para o cliente confirma o recebimento com o ACK. O servidor, tendo a confirmação, envia um certificado digital, ou seja, a parte pública desse certificado, envia para o cliente confirma o recebimento e a partir daí os dois vão negociar a chave que será compartilhada nas comunicações daqui para frente. Antes de trocar os dados da aplicação em si, os dois fazem um handshake de mensagem criptografada para garantir que ambos conseguem ler mensagens criptografadas do outro lado e aí sim, finalmente, os dados da aplicação são trocados.